irmãos na paz do Senhor, amém? Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero justificar aqui a nossa ausência semana passada, porque a minha esposa estava pregando numa igreja, os nossos irmãos ali no bairro Alvorada, pastor Jaziel. E, inclusive, ele mandou um abraço ao pastor Hildo. E nós estávamos lá, por isso nós não viemos. Mas quero desejar aos irmãos um feliz ano novo, um pouco atrasado. E é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Amém? Amém. Eu vou usar uma frase do meu pai aqui. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia de festa, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem perda de tempo, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, capítulo 14. Mateus 14. Versículo 1 até o versículo 5. Depois eu vou fazer uma pequena citação de um versículo de Marcos, capítulo 6, versículo 19. Depois nós retornaremos a Mateus. Amém? Está escrito assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o seguiam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava como um profeta. Agora eu vou dar uma citação aqui no versículo 6 de Marcos, versículo 19. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Vamos voltar aqui para o versículo 6 de Mateus 14. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Amém. Podemos assentar. Quem está me ouvindo, diga amém. Tá bom, o pastor disse aqui para nós podermos prosseguir. Eu acho que até umas 3 horas da manhã, eu já não sei. Estou brincando, prometo não ser extenso. Amém? Eu tomei a liberdade de pegar a Bíblia da minha esposa emprestada, porque essa linguagem aqui é uma tradução mais fácil de entender aos irmãos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada ódio, que eu li ali em Marcos, capítulo 6, versículo 19. Nós vamos ver aqui o perigo que o ódio traz na nossa vida. Amém? O contexto dessa mensagem, irmãos, é que João Batista foi preso, né, por causa justamente desse pecado de Herodes com Herodias. E antes de eu prosseguir a mensagem aqui, eu queria deixar claro aos irmãos que às vezes os irmãos vão ler a Escritura e encontram ali Herodes, né, no tempo de Jesus, depois Herodes ali no tempo dos discípulos. Então, para que não haja dúvida dos irmãos, não houve só um Herodes, só um rei Herodes, né? Ao todo houveram 6 reis Herodes. Então, quando a gente vai ler a passagem de Lucas, que está falando sobre os tetrarcas, né? O tetrarca é uma pessoa
que é um governo de quatro reis. Né? A monarquia é um rei só, mas a tetrarquia são 4. Então, 3 desses 4 reis se chamavam Herodes. Nós temos o Herodes o Grande, que é o primeiro, né, que construiu ali o templo. E ele tem 3 filhos, que eram o Herodes Arquelau, o Herodes Antipas e o Herodes Filipe, né, que eram 3 irmãos. E depois vão aparecer Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. O Herodes Agripa I e o segundo. Então são 6 Herodes, porque às vezes a gente lê lá, né, nascimento de Jesus, Herodes matou todos os meninos. E depois que Jesus foi assunto aos céus, né, o Herodes manda matar o diabo. Né? Então, às vezes a gente pensa que é o mesmo e não é o mesmo. Amém? Esse Herodes que nós estamos falando aqui é o Herodes Antipas. E qual que era o pecado que foi denunciado por João Batista? Ele estava em adultério com a Herodias, né? Porque a Herodias era a esposa do irmão desse Herodes Antipas, que também chamava Herodes, só que era o Herodes Filipe, né? Mas a gente vai ler na escritura o nome dele só como Filipe, até para não haver confusão também, né? Às vezes a gente lê lá o Herodes estava com Herodias, que era esposa do irmão do Herodes, que também chamava Herodes, né? Então esse Herodes Antipas, ele foi para a casa desse Herodes Filipe, né? E ali alguns historiadores vão dizer que ele se apaixona pela Herodias, e a Herodias vai abandonar o Filipe para poder ficar com ele, né? E é interessante a gente ver a confusão dessa família do Herodes, porque a Herodias também era parente dos Herodes. Ela era sobrinha neta do Herodes o Grande, então eles tinham parentesco também. E aí João Batista, sendo um homem chamado pelo Senhor, e muitas das vezes nós temos essa missão, ele não podia deixar passar essa falha. Muitas das vezes nós temos que exortar aqueles que estão próximos de nós, né? E às vezes a gente tem um certo receio por se alguém é um patrão, alguém que pode às vezes nos mandar embora, alguém que pode nos causar algum tipo de dano. No caso de João Batista era um rei, era um monarca ali, um tetrarca. Então as consequências poderiam ser terríveis, mas nós não devemos coadunar com o pecado, independente de quem for, né? Nós devemos falar para essa pessoa. Claro que tem a forma de falar, né? Mas o motivo de João Batista ter sido preso foi esse, porque ele denunciou esse pecado de Herodes Antipas. E o Herodes até gostava de ouvir ele. Em algumas palavras a gente vai ouvir que o Herodes gostava de ouvir o João Batista pregando, né? Mas por causa desse erro, ele prende João Batista. Então nós vamos seguir aqui. Só queria deixar claro um pouquinho o contexto dos irmãos, porque que João Batista estava preso, né? Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu queria falar sobre o ódio, que eu li aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 19. Dizia que Herodias odiava João Batista, mas não podia matá-lo. Por que ela não podia matar o João? Porque o Herodes tinha um certo apreço por ele, né? E o ódio, ele transforma as pessoas. O ódio, ele transforma a nossa vida de forma que às vezes até a gente não se reconhece, né? E a definição de ódio, eu acredito que os irmãos aqui todos sabem, né? É aquela ira, o rancor, sentimento de raiva, aversão, é um desejo de limitar ou de destruir o seu objetivo. Então, quando alguém odeia, né, às vezes a gente ouve uma pessoa falar: eu odeio fulano. Essa palavra é muito pesada, porque quando a pessoa odeia algo, alguém, ela faz de tudo para aquela pessoa, aquele algo ser destruído, né? É por isso que o inimigo, ele nos odeia.
porque ele quer nos destruir, nos matar, nos roubar, né? Ele vem para poder nos causar dano, porque ele nos odeia. E ele nos odeia por quê? Porque nós seguimos a verdade que é Jesus Cristo. Então, o ódio é isso. E outra coisa também, o ódio, ele é o contrário de uma palavra chamada amor. E esse amor é a base da nossa fé, que nós precisamos ter, que é importante nós termos hoje em dia. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Então, nós vamos ler aqui um versículo, em 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não amamos o nosso próximo, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Porque Deus ama a todos. Então, é por isso que é importante a gente ter em mente que esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas compreende todas essas pessoas. Às vezes a gente vem à igreja, adora o nome do Senhor, e quando chega alguém lá na rua querendo ouvir a palavra, a gente ignora, a gente deixa para lá, né? Isso não chega a ser um ódio, mas é como se você tivesse uma oportunidade de falar do Senhor àquela pessoa, você deixa para lá, né? E isso é muito triste, porque essa pessoa está fadada à condenação eterna, assim como você também estava, mas você foi alcançado. Então, nossa missão é levar essa palavra que nos alcançou. Então, o ódio é o contrário de amor. Qual que é o perfil de quem odeia? Falso, fingido e mentiroso. A pessoa que tem ódio de algo ou de alguém, como nesse caso aqui era de alguém, né? Estou falando aqui de Herodias. Ela odiava ele. E o ódio, ele faz você fazer qualquer coisa. Falar mentira, né? Quantas das vezes alguém nos ataca e essa pessoa inventa coisas que você nem fez para poder te destruir. Isso é consequência do perfil de alguém que odeia. Então essa pessoa, ela traça planos às vezes, né? Ela faz coisas ali para poder te incriminar de algo que você não fez por causa desse ódio. Isso é um perfil de ódio. E nós precisamos saber identificar essas pessoas. Quando nós vamos ler em Provérbios capítulo 26, versículo 24 e 26, até o 26, né? Está escrito assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Então a pessoa que odeia, ela disfarça o ódio, porque o ódio é um sentimento feio, né? E a pessoa que odeia, ela não demonstra que ela odeia de primeiro. Às vezes a gente percebe isso por a pessoa não saber fingir muito bem. Mas o perfil de quem odeia, ele tenta disfarçar a todo custo, porque o ódio é algo destrutivo. Às vezes a pessoa cobiça algo que você tem, por isso ela te odeia. E ela não quer aquilo que você tem, chega no ponto que ela quer te destruir, né? Ela não quer ter, porque ela sabe que não consegue ter, e também não quer que você tenha. Então o objetivo passa a ser destruir a sua vida. E isso, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do inimigo, né? Porque Satanás, ele tem, nós temos algo que Satanás não tem mais. Nós temos o acesso à graça de Deus. Então a graça do Senhor está aberta a nós todos os dias para nós recomeçarmos. E o inimigo não tem essa graça. Ele não tem mais essa oportunidade.
E ele nos odeia, por isso ele quer nos destruir. E nós precisamos estar firmes, porque ele vai nos atacar de todas as formas. E se tem alguém que entende de mentira, é o inimigo. Não é à toa que está escrito que ele é o pai da mentira, né? Então, vamos falar aqui alguns pontos do porquê que o ódio é perigoso. E eu já estou encerrando. Só mais uns 40 minutos. Por que o ódio é perigoso? Primeiro, porque o ódio nos afasta de Deus. O ódio nos afasta de Deus. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é amor. E antes de qualquer coisa, antes de ser, de levar em conta os nossos pecados, Ele nos ama. Não é à toa que Ele fez o plano de salvação antes do mundo existir. Então, se nós temos ódio no nosso coração, como nós podemos estar próximos do Senhor? E essa é uma questão muito difícil, porque às vezes a gente não consegue ter um sentimento de amor por alguém em algum momento. Às vezes alguém nos prejudica, às vezes até sem querer, e a gente se deixa levar por uma mágoa, uma tristeza, uma angústia. Isso é normal, irmãos. O que nós não podemos é permitir que essa mágoa se torne ódio. Porque o ódio, ele começa com uma coisa pequena. É uma mágoa, é uma tristeza, é uma angústia, às vezes até uma raiva. E quando você alimenta aquilo, vai evoluir. Como nós vemos no caso aqui de Herodias e de João Batista, eu citei rapidamente aqui, mas nós vamos entrar no texto daqui a pouco. Então, primeiro, o ódio nos afasta de Deus. Segundo, o ódio nos prende no passado. E o passado é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque nós somos nova criatura. O Senhor nos transformou. E a palavra diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas se nós caminhamos para frente e continuamos olhando para o passado, nós não evoluímos. Se eu fosse olhar para quem eu era, eu não estaria aqui. E eu sei que cada um dos irmãos também não estaria aqui. Se nós formos ler aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 17 e o 18, está escrito assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, isso aqui nos fala sobre uma questão de ódio contra o irmão. Tem ódio contra o irmão dentro da igreja? Tem. E isso é tão grave, irmãos, que às vezes uma pessoa odeia a outra por causa de um ministério, por causa de um cargo, por causa de algo que ela faz na igreja, que a outra pessoa nem está fazendo. E nós precisamos ter a consciência que o ódio é o oposto do que Cristo nos ensina. E não adianta a gente vir aqui e cultuar o Senhor aqui, tendo esse sentimento no nosso coração. Porque a primeira coisa que o Senhor cobra de nós é uma coisa chamada unidade. E a unidade só existe com amor. Quando nós amamos e suportamos os nossos irmãos. Próximo ponto. O ódio nos fere continuamente. Por que ele nos fere? Porque a gente, quando a pessoa odeia, ela não consegue esquecer. Tem gente que odeia tanto nem dorme, E ele tira o nosso sono. Às vezes a gente tem raiva de alguma coisa, a gente não consegue nem dormir. Eu acredito que alguns aqui já tiveram essa experiência. E é uma coisa que fica na sua mente, fica ali e vai aumentando. E você vai perdendo noite de sono, perdendo calmaria, perdendo tranquilidade. Tem gente que até adoece por causa de ódio. Então essa é uma questão muito séria, Próximo ponto. Dá lugar para o diabo agir. Porque um coração cheio de ódio é uma porta aberta para o inimigo.
Satanás ele coloca coisas terríveis na nossa mente. E nós precisamos saber controlar essas coisas. Né? Como nós vamos ver aqui na história de João Batista, estou andando um pouquinho aqui para falar. Quando o inimigo vê que nós estamos com esse sentimento de mágoa, eu não estou falando do ódio ainda, estou falando do início. Né? A mágoa, a tristeza, a angústia, ele coloca coisas ali na nossa mente terríveis. Né? E se a gente der vazão para isso, nós acabamos nos tornando pessoas terríveis. Tem muitas vezes que eu olho para o meu passado e me lembro de onde Jesus me tirou, e quando eu estava lá eu não media consequência nenhuma. Né? E às vezes a gente olha hoje em dia e eu paro para pensar, gente, mas essa coisa que eu fiz foi tão terrível. Né? Mas quando eu estava lá, para mim era normal. Né? Para mim não fazia diferença. Por quê? Porque o meu coração estava cheio de ódio. Meu coração estava cheio de mágoa. E passou um momento que eu passei a não importar com nada mais. Né? Não queria saber se ia dar certo ou não, se a pessoa ia ficar feliz ou não. E isso nos faz destruir até sonhos de pessoas. E uma pessoa sem sonho é uma pessoa que já está quase à beira da morte. Né? Porque a pessoa que não tem objetivo, ela não tem mais nada a perder. Como nós vamos ver aqui mais para frente. Amém? Até aqui tudo bem? Eu não consigo deixar esse método de dar aula, viu, irmãos? Eu queria ser um pregador mais pentecostal, mas eu tenho essa mania de perguntar se os irmãos estão entendendo. Mas é importante porque a palavra do Senhor precisa ser entendida hoje em dia. Né? Essa é a arma que nós temos. Nós estudamos hoje na lição sobre a Trindade e muita gente criou muitas heresias por não conhecer a palavra. Né? E a palavra está explicadinha, escrito certinho. Nós só precisamos ler. Né? E por isso eu gosto de explicar leitinho, perguntar se os irmãos entenderem. Próximo ponto. O ódio nos deixa amargurados. Essa amargura, ela é um sentimento contínuo, que vem logo depois da gente perder o sono. E ela só aumenta. Chega no ponto que é só Jesus que tira. Próximo ponto. Nos adoece. Hoje em dia tem uma gama muito grande de pessoas que estão adoecendo por causa de ódio, de mágoa, de tristeza, de rancor, de ansiedade. O censo de suicídio aqui no Brasil tem aumentado muito. E uma das principais causas do suicídio é o ódio, é a mágoa, é a tristeza, e a pessoa não vê mais saída, porque o ódio ele fecha o seu foco. Você não consegue ver para onde você vai, você só tem aquela vingança na sua cabeça. Né? E quantas pessoas aí tinham a vida toda pela frente, por causa de ódio, perderam tudo, perderam a vida. Né? Eu não dei certo com fulano, eu vou matar ele. E ele mata, ele se mata também, acaba com tudo. Então nós precisamos muito evitar esse sentimento. Amém? Está aqui tudo bem? Amém. Próximo ponto, nos adoece espiritualmente. Nosso espírito fica fraco. Nós nos tornamos fracos espiritualmente. E o último ponto, nos isola do mundo. E aqui eu queria citar um exemplo bem rápido. No livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver a oferta de Caim e de Abel. Né? E é uma história muito triste, porque o Caim é o primeiro a oferecer um sacrifício ao Senhor. Né? Mas o Senhor não vai se agradar dele, vai se agradar do Abel. E aí o Caim, em vez de reconhecer o erro, ele passa a odiar seu irmão. E o ódio de Caim gerou o quê? Gerou o primeiro homicídio da história. Então, o primeiro homicídio que aconteceu na história foi depois de um sacrifício ao Senhor. Porque alguém não foi aceito e se rebelou e começou a odiar aquele que foi
Então, esse é um exemplo para os irmãos ver o perigo de odiar. Amém? O ódio nos impede de receber várias bênçãos de Deus, porque a gente tem o costume de pedir para o Senhor nos abençoar, mas o Senhor não abençoa aquele que não perdoa o seu irmão. E isso é um ponto difícil de pregar, porque hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão trabalhando só essa questão da bênção, né? Se você fazer isso aqui, Deus vai te abençoar. Se você orar, se você fizer um jejum, Deus vai te abençoar. Mas Jesus, o Senhor Deus, Ele opera nas coisas simples. E a palavra de Deus diz que se você trazer um sacrifício, uma oferta na presença do Senhor, aqui na casa do Senhor, mas tiver uma intriga com seu irmão, o seu sacrifício não é aceito, se você não retornar lá e reconciliar com Ele. Porque o Senhor quer que nós sejamos um. Então, a palavra de Deus é muito simples. Se você quer ser abençoado, seja humilde e seja perdoador. Porque nós vamos sofrer ofensas aqui, mas nós não podemos dar vazão a esse sentimento. Então, entrando no texto aqui, o Herodes prende João Batista por causa desse pecado, né? E a filha da Herodias, uma noite de festa, ela entra dançando ali no local onde eles estavam. E o Herodes estava bêbado, né? Bebeu muito vinho, se embriagou. E a filha de Herodias dançou ali para ele e ele ficou entusiasmado pela dança e fez uma declaração a ela aqui, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 23, que é o quê? Pede-me o que você quiser, até a metade do meu reino, e eu te dou. E quando a gente lê esse texto, às vezes a gente não percebe a grandeza disso. Era um rei, ele tinha um reino gigantesco, por mais que eram 4 reis ali, mas o reino era gigantesco. E um pedido desse é algo assim que eu acredito que nem a esposa dele tinha esse direito, né? Mas ele concedeu esse direito àquela menina, falou: ó, eu vou te dar o que você quiser, até metade do meu reino é seu, é só você me pedir que eu te dou. E aí a filha da Herodias vai falar para Herodias. E eu gosto de imaginar essa cena porque ela provavelmente ficou muito feliz, né? Porque o rei ali é a autoridade máxima naquela época. Então provavelmente ela chegou para a mãe dela feliz: mãe, eu posso ganhar metade do reino, né? Eu posso praticamente ser uma rainha aqui agora, sendo jovem e tudo. Mas o que a mãe dela vai dizer? Você vai pedir para ele a cabeça de João Batista. E essa questão nos faz refletir muito, irmãos. Aonde que o ódio nos leva? Você já imaginou você perder metade de um rei por causa de uma cabeça de uma pessoa? O que um ser humano faz com a cabeça de outro ser humano? Nada. Né? Depois que a cabeça é cortada ali, acabou, apodrece, a gente volta para o pó, né? Mas o ódio era tanto que ela não viu essa possibilidade de metade do reino. E quantos de nós estamos perdendo o reino por causa do ódio? Porque nós queremos a cabeça do nosso irmão. Eu sei que hoje é um dia de festa, um dia de ceia, mas eu pedi ao Senhor essa semana para o Senhor me conceder uma palavra, e o Senhor tem me concedido palavras muito difíceis de pregar, mas eu não posso fugir do objetivo que o Senhor quer colocar, né? E o ódio, ele tem separado muitas pessoas de Deus dentro da igreja. Às vezes eu vejo alguém pregar e muitas das vezes a gente manifesta o desejo de ser igual àquela pessoa, tudo bem.
Mas não tenha desejo de destruir aquela pessoa para todo mundo daquela. Porque o Senhor tem um chamado para cada um. Né? A responsabilidade é muito grande. É muito pesada. Às vezes, o dia que eu venho trazer a palavra, eu custo até conversar com a minha esposa. Porque o Espírito Santo de Deus ele nos constrange de uma forma muito forte. Mas eu preciso ter a responsabilidade de trazer a palavra como ela é, como o Senhor, como eu trouxesse. E essa é a responsabilidade do pregador. O pastor sabe que o pastor está sempre aqui, está ali o irmão Anderson também, vai ser o futuro pastor, em nome de Jesus. Está aí o Pinheiro também, mas o Carlos também vai segurar a tocha aí também. O irmão Henrique ali também já está. Já daqui a uns dias, meu irmão. Eu acredito que o irmão vai começar a pregar por aí, se o Senhor permitir. Então a responsabilidade é muito grande, irmãos. E o Senhor me traz hoje, nessa noite, para dizer aos irmãos o seguinte: não perca o reino por causa desse sentimento. Se tem alguém que te magoou, se você magoou alguém, se você odeia alguém, se você tem mágoa, rancor, ira, raiva, essas coisas, irmãos, são esses os sentimentos que nos afastam de Deus. Às vezes a gente pede para o Senhor nos abençoar, pede a bênção, pede a vitória, pede para ser cheio, mas é um sentimento desse que faz com que o Senhor não nos abençoe, que faz com que o Senhor não nos conceda a vitória. Porque o Senhor sabe que se Ele te fazer vencer, se Ele te der o que você quer, você vai esnobar aquela pessoa que você odeia. Você vai fazer de tudo para acabar com aquela pessoa. E o reino de Deus tem lugar para todo mundo. Então eu não preciso destruir aquela pessoa para ficar no lugar dela. Deus pode me colocar em outro lugar. Então com essa mensagem a gente aprende que o inimigo, primeiro, o inimigo nos odeia. Segundo, o inimigo planta ódio no nosso coração se nós dermos abertura. E terceiro, nós não devemos guardar mágoa, rancor, tristeza de ninguém. Principalmente aqui dentro da casa do Senhor. Porque a palavra diz que o Espírito opera onde tem unidade. Se nós estivermos aqui com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, não tem diabo do mundo que segure a obra do Senhor. Nós podemos ser 10, podemos ser 5, podemos ser 3, 2, mas nós vamos longe, porque o Espírito Santo trabalha onde tem unidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Podemos levantar, irmãos? Eu vou estar lendo aqui mais um capítulo. Hoje eu estou mais calmo. Eu já sou calmo, mas hoje eu estou um pouquinho mais calmo. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Irmãos, esse texto que eu vou ler, eu trouxe essa Bíblia por causa disso, porque eu quero que os irmãos entendam a profundidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é sem filtro, ela te fala aquilo que você precisa ouvir. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos diz assim, vou ler o versículo 12, 13 e o 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora o versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito. Então aqui, a palavra de Deus nos fala o seguinte: tem pessoas que a gente não consegue ter um sentimento de afeição, mas eu preciso suportar ele.
Mas é suportar sendo sincero com o irmão. Não é sendo falso, não. Chegar para o irmão, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas se não fosse o Senhor, só misericórdia. Eu te amo, mas vamos para o céu junto, mas eu só vou com você porque o fulano veio me buscar de carro, mas eu te amo. E nós somos um. Porque nós vamos para o céu tudo junto, irmãos. No céu não tem placa de igreja, no céu não tem divisória. No céu nós vamos encontrar com pessoas de outras denominações lá. Não tem, aqui é da Assembleia de Deus Missão, aqui é da Presbiteriana, aqui é da... Não. E se você coloca essas paredes na sua mente, como é que você vai subir para lá? Já pararam para pensar nisso? Então nós precisamos nos livrar desse sentimento, porque ele causa dissensão, divisão. E nós precisamos estar unidos, porque o Senhor nos chamou para ser um, assim como Ele e o Pai são um. E isto é o que mais mantém a igreja firme na presença do Senhor, é ser unido. Porque os nossos irmãos antigos não tinham nem lugar para cultuar. Mas foi a igreja mais cresceu. Por quê? Porque eles tinham peso e pensamento. Então tinha 3 aqui, 2 ali, 4 ali, cultuando escondido, mas a igreja aumentando. Porque tinha unidade. E a unidade opera onde tem o amor. E o amor opera onde tem perdão. E se o Senhor perdoou você e a mim, quem somos nós para não perdoar os outros? Então nessa noite eu quero perguntar se tem alguém que não conhece o Senhor, quer fazer parte dessa família, desse exército que está marchando para o céu. Tem alguém nessa noite que não é o Evangelho, deseja vir a presença do Senhor, quer se reconciliar? Se não tem, somos todos, então, mesma família. Então eu queria fazer outro pedido aos irmãos. Primeiro, seguindo a métrica que eu sempre sigo, queria pedir aos irmãos perdão também, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, e nós vamos ser hoje participar da ceia do Senhor. E a ceia é feita em comunhão. Então eu preciso estar em comunhão com os irmãos comigo. Então eu peço perdão em nome do Senhor Jesus a todos os irmãos. E se os irmãos também tiverem alguém que deseja pedir perdão, também pode pedir, sem problema algum. Porque o Senhor opera no meio de pessoas humildes. E a pessoa humilde, ela não tem vergonha de reconhecer que é falha de perdão. Para que esse sentimento de ódio saia da nossa vida, saia do nosso meio. Porque só assim nós vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Se não tem ninguém, nós vamos orar nessa noite, com a permissão do pastor. Quem entendeu a mensagem de amém? Aleluia. Vamos orar então. Eu quero participar da ceia com os irmãos. Senhor Deus, meu Pai, soberano Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas, obrigado por nos ensinar a tua palavra. Obrigado por permanecer conosco, Pai, por nos guiar em teus caminhos, por permanecer conosco na caminhada. Obrigado por nos ensinar hoje sobre o valor do amor. Senhor, repreenda todo sentimento maligno, todo ódio, toda tristeza, todo rancor, para que nós sejamos um, assim como o Senhor é um. Senhor, meu Deus, perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas falhas, e que nós possamos cear hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor, em memória ao sacrifício do Senhor na cruz por nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.